Queridos irmãos, amadas irmãs, você que nos acompanha através do YouTube, sejamos todos bem-vindos e continue sendo bem-vindo para este dia de reflexão que começamos com a maior de todas as orações, que é a Eucaristia, a Santa Missa. Se Jesus hoje nos ensina a nos dirigir ao Pai, a Eucaristia é uma dessas formas que nos dirigimos em seu nome ao Pai e recebemos dele a recompensa das nossas orações, acompanhada dos nossos esforços, das nossas lutas, uma vez que rezar não é das mais fáceis missão. Nós estamos no último dia que nos separa da ascensão do Senhor ao céu, pelo menos aqui no Brasil, porque a nível de igreja foi rezada essa festa da ascensão na quinta-feira passada. Aqui no Brasil nós rezamos amanhã. Foi colocada para o domingo para facilitar mais a participação dos fiéis por causa da importância dessa festa. Nós estamos num contexto ainda da ceia. Aliás, toda essa semana nós acompanhamos o Evangelho de João e todo o discurso de Jesus, discurso de despedida, era no contexto da ceia, contexto da última ceia. Jesus falou da verdade, do amor, falou dos mandamentos, da importância da obediência, mas sobretudo para assegurar que era necessário que ele voltasse para o Pai. Era necessário para que pudesse vir o Espírito Santo, o enviado do Pai, dar continuidade à missão da igreja, a missão de anunciar o reino de Deus. Assim, durante todo esse tempo, e assim será, enquanto a igreja peregrinar nessa terra, antes de partirmos para a igreja triunfante, a missão daqueles, seja ele consagrado, ou seja ele na condição do sacerdócio batismal, tem a missão que é a missão da igreja, que é fazer surgir, suscitar pessoas que possam dar continuidade à missão, uma vez que nós não somos eternos aqui na terra. Nossa vida tem prazo de validade. Eu não sei, nem você, não sabemos, mas a qualquer momento Deus pode nos chamar. E por isso nós temos como missão, também como missão, suscitar colaboradores, seguidores, para na nossa ausência não ser comprometido o anúncio do Evangelho. Sobretudo nós, num contexto mais de consagrados, precisamos suscitar, pedir ao céu que envie muitas boas e santas vocações para na nossa ausência dar continuidade, não ser prejudicado o anúncio do Evangelho. Interessante que ontem você, se ainda lembra, eu te recordo, Paulo estava em Corinto. Agora, Paulo já se encontra em Antioquia. Esse é o percurso normal da missão. É o percurso normal do missionário. O primeiro missionário por excelência foi Jesus Cristo, quando disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, para nos dizer que o missionário está a serviço do Evangelho, onde quer que seja enviado. Paulo
abraçou essa missão missionária e está percorrendo povoados, aldeias e cidades para anunciar a tempo a missão da igreja. E como é promessa de Jesus que nós não faremos a missão só por nossas condições humanas, mas por obra, por força, por causa da dinâmica do Espírito Santo, Ele mesmo se encarrega de suscitar homens e mulheres, famílias, que possam se juntar ao missionário. Paulo já fez tantas amizades, tantas pessoas que pela sua pregação se juntaram. E agora em Antioquia, Paulo encontra um judeu. E esse judeu não tinha muito conhecimentos, exceto do batismo, como se deu o batismo de João. Porque o batismo de João é um batismo penitencial. O batismo de Jesus é sacramental. Há essas duas diferenças. Ele sabia do batismo penitencial, o batismo de João. Mesmo assim, ousou falar daquilo que conhecia. É interessante isso, porque nenhum de nós tem a primazia da verdade. Estamos sempre na condição de aprendizes. E aquele que disser que já sabe de tudo, lamentavelmente é um coitado. Porque nós estamos constantemente aprendendo. E nós nos aprendemos comunitariamente. Todos nós temos algo para ensinar. Todos. No momento em que nós nos achamos super sábios, nós começamos a perder. Mas precisamos daquilo que já sabemos e com segurança transmitir. Porque a transmissão do conhecimento e da palavra já é um costume desde o princípio da igreja. Aquele que recebe, ele tem a missão de proclamar. Ele tem a missão de anunciar para ajudar outros cristãos. Porque o evangelho que eu recebo não é para me colocar no estado de parasita ou de privilegiado, mas no sentido de que eu posso tornar-me porta-voz desta palavra que eu tenho a graça de receber. Por isso, Apolo fez a sua missão. E Apolo falava como conhecia, mas uma coisa ele assegurava: Jesus Cristo, este que Paulo anuncia, este que eu estou no caminho do aprendizado, é verdadeiramente o Messias. Jesus é o Messias. Este Jesus é o Messias era tema para falarmos uma semana. Como teologicamente é interessante entendermos esse termo Jesus, Messias, o Jesus de Nazaré. Assim, o que é que Paulo quer dizer, que é que os Atos dos Apóstolos estão nos dizendo? Que tanto Apolo como Áquila e a sua esposa foram pessoas que receberam de bom propósito a palavra anunciada. E recebendo a palavra anunciada, não tem outro meio a não tornar-se também catequista. Catequista é aquele que ensina, é aquele que transmite o que sabe a respeito da doutrina da igreja e de Jesus Cristo. Esse casal que Apolo encontrou e Paulo, os três se juntaram a Paulo, os três se juntaram, e a catequese foi perfeita. A experiência de Apolo, a experiência do casal Áquilas e a experiência de Paulo foi convencendo tantos outros judeus. Tanto é que a leitura de hoje termina dizendo que, com efeito, vigorosamente, os judeus em público demonstraram pelas Escrituras a sua adesão a essa missão. Jesus Cristo é o Messias, é o anúncio. Por que é importante o anúncio? Porque a conversão vem pela escuta.
Mas aí São Paulo interroga: e como escutar se não houver quem pregue? É preciso que nós nos tornemos pregadores da palavra. Não precisa ser PhD em teologia, em filosofia, em outra área. É importante falar de Deus. Esse falar de Deus significa que eu preciso primeiro experimentar Deus para depois falar de Deus. Antes de falar de Deus, eu preciso falar com Deus. Tenhamos medo dos discursos vazios. O que é que o padre está dizendo? Que eu falo de uma coisa que eu não vivo. Então hoje essa primeira leitura nos ensina: antes de falar de Deus, eu preciso falar com Deus. Como eu falo com Deus? O evangelho de hoje nos ensina. Jesus nos dá a dica de como as nossas orações podem ser proveitosas. Jesus nos ensina que Deus nos ama muito, o seu Pai nos ama muito. E por amar muito, Ele atende os nossos pedidos. Porque foi Ele que nos escolheu primeiro. Portanto, Jesus hoje nos dá a dica e sugere como pedir. Santo Agostinho nos ensinava que todas as formas de oração é importante, mas nunca podemos esquecer que a oração é dirigida ao Pai para que o Filho atenda na força do Espírito Santo. Por isso que uma das orações do exorcismo é: meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome do teu Filho Jesus. Está vendo aí? Pede ao Pai e o Filho faz acontecer. Na autoridade do nome de Jesus. São João vai dizer em outro evangelho que em muitas situações nossas orações não têm efeito porque não sabemos pedir. Não sabemos pedir. Então Jesus hoje nos dá a dica: pedir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.